Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? A paz do Senhor, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Quero neste momento trazer uma palavra da parte de Deus, que está no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1, onde diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte e a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-a para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos, esta passagem ela é uma passagem muito significativa. Eu entendo aqui, não existe somente essa interpretação. Há pregadores e pregadores que eles trazem uma explanação em cima desta palavra. Eu quero trazer nesta noite o que essa palavra representa nesta interpretação que eu vou passar. Esta palavra aqui está representando duas igrejas da atualidade. Lá no livro de Apocalipse, o apóstolo João escreveu carta às 7 igrejas da Ásia, conforme o próprio Senhor havia lhe dito. Mas ele deixou também essa carta escrita, que está aqui no livro de Mateus, que nós lemos. Essa carta também foi escrita para as igrejas. É uma das interpretações que eu entendo. Quando ela fala aqui sobre as 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes, no meu entender, pode-se estar dizendo também daqueles que estão caminhando dentro da palavra de Deus, andando na santidade, fazendo aquilo que os mandamentos determinam. E uma segunda igreja, que é representada pelas loucas, que infelizmente apenas se vestem como crentes, usam a Bíblia dos crentes, leem a palavra de Deus, participam de uma comunidade evangélica, vão nas escolas dominicais, vão nos cultos aos domingos, nas quintas, quartas, participam de célula, culto nos lares, participam de congressos, participam de seminários. Mas infelizmente, essas pessoas estão totalmente desviadas do caminho do Senhor. Elas fazem tudo isso porque hoje nós temos visto nos últimos anos que o reino de Deus tem crescido muito. E por causa do crescimento, ele se torna muito atrativo. Muitas pessoas hoje preferem estar na igreja do que estar, por exemplo, num baile, do que estar, por exemplo, em alguns outros lugares. Mas elas não conseguem viver aquilo que o cristão, que o crente tem que viver. A palavra de Deus para ela tem muitas ordens, muitas ordenanças das quais elas não concordam. Tem muitas determinações, ou seja, muitas regras que elas não concordam. Então elas preferem estar na igreja, participar dos cultos, é amigo do pastor, é amigo dos membros da igreja, se envolve em tudo, mas o seu coração ainda continua vazio. Essas duas igrejas, queridos, representadas aqui pelas virgens loucas e virgens prudentes, presta atenção, eram 10. As 10 eram virgens.
Ou seja, eram 10 moças que ainda não tinham sido tocadas por ninguém, por homem nenhum. Elas estavam imaculadas. Elas carregavam suas lâmpadas com azeite, com óleo. A única diferença que há nesta parte é que 5 delas, que eram prevenidas, eram realmente moças que viviam na presença, representando aqui pessoas que estão vivendo na presença de Deus, elas carregam azeite de reserva. Ou seja, elas não vão ficar pelo meio do caminho. As outras 5, mesmo com toda a aparência cristã, com toda a aparência de alguém que pertence a uma comunidade, que caminha na presença do Senhor, porém, ela não tinha o principal, que era o azeite, que as conduziria até a entrada daquelas bodas e seriam naturalmente chamadas para dentro daquele local quando o noivo chegasse. Queridos, infelizmente, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Estamos vivendo tempos que as pessoas vão para a igreja, não vão por causa do amor à obra de Deus, não vão por causa da palavra de Deus. Vão, muitas delas, com medo do inferno. Porque de alguma forma elas foram ensinadas, aprenderam, entenderam que é uma realidade, o inferno, e que um dia nós vamos ter que prestar conta ao Senhor do que fizermos, e aqueles que não se dobraram diante de Jesus vão estar indo para um lugar que eu não desejo para ninguém. Então tem pessoas que por causa disso, essas pessoas estão na igreja. Ela pensa, eu fico na igreja, a igreja é o melhor lugar. Então, lá eu estou livre de amanhã ir para o inferno. Mas essas pessoas não se adaptam àquilo que a palavra de Deus determina. Obediência aos mandamentos. São pessoas que querem viver a sua própria vontade, não a vontade do Senhor. E hoje nós vemos isso em todos os lugares. É muito comum você encontrar famílias, como eu já ouvi falar, famílias que frequentam uma igreja, famílias que às vezes todos os membros da casa são membros de uma comunidade evangélica, mas são pessoas que vivem de uma forma totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então nós precisamos tomar um cuidado especial. Nós que estamos no caminho do Senhor, que trilhamos esse caminho árduo, porque não é, se eu falar que é um caminho fácil, eu estaria sendo hipócrita, não é fácil. O mundo está cheio de banquetes, está cheio de manjares, e todo dia você recebe um convite mais ousado do que o outro. Hoje em dia, as pessoas estão vivendo de uma forma que ela consegue, na concepção dela, ela consegue ser santa num dia e num outro dia ela se torna totalmente promíscua. E ela acha que aquilo ali é normal. Então nós precisamos tomar esse cuidado, precisamos olhar para frente, olhar para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E sabe qual é a questão maior? É porque quando nós estamos na igreja, mas não fazemos uso da palavra, não lemos, não oramos, não buscamos uma intimidade com o Senhor, a tendência é nós vivermos às margens. Quando a palavra usada aqui no nosso país, no Brasil, marginal, o que ela diz de marginal? São pessoas que vivem às margens da sociedade. Então vamos usar um termo que pode ser engraçado, mas não é. Seria o marginal espiritual. É aquela pessoa que vive às margens daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ela sabe que a palavra de Deus fala, ela sabe que aquilo ali é pecado, ela sabe que precisa mudar suas atitudes, a sua maneira de ser, mas ela não muda. Ela prefere continuar daquela maneira, sabe por quê? Porque o pecado, de certa forma, para ela ou para qualquer pessoa, ele tem um sabor muito bom. Eu escutei o pastor Cláudio Duarte certa vez falar, numa das suas pregações, com muita graça, ele fez um comentário que eu achei muito engraçado, onde ele diz que se pecado fosse fazer tratamento de canal sem anestesia, ninguém pecava. Mas não é. A questão é diferente. A questão é que o pecado, ele tem alguns predicados que nos atraem.
Primeiro, o ser humano tem, por natureza, ser um pouco aventureiro. Ele se aventurar em coisas que ele não conhece. Algumas pessoas têm medo daquilo que não conhece, mas não são todos. A maioria se aventuram. Você quer ver quando um garoto ainda é muito novo, vai ver o prazer que ele tem pela adrenalina. Lugares que são perigosos são os lugares que esses jovens gostam de estar. Eu mesmo sou criado aqui em São Vicente, todos conhecem, quem mora em São Vicente conhece, inclusive agora estamos passando aí por um momento meio delicado aí, a Ponte dos Barreiros. Hoje, a ponte rodoviária, eu sou do tempo que só tinha a ponte ferroviária. E a ponte ferroviária, para mim e para os meninos daquela época, era o nosso divertimento, era o nosso trampolim. E olha que muitas vezes ficamos sabendo de jovens que pularam daquelas colunas dentro d'água e não voltaram mais. E você acha que por isso nós deixávamos de ir? Não. Isso já está no íntimo das pessoas, aquela questão da aventura. Então, quando nós falamos dos manjares desse mundo, ele tem muitas novidades, tem muitas coisas que aguçam o lado aventureiro de cada um. Então nós temos que tomar cuidado. Precisamos ter vida com Deus. Precisamos estar focados na palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai nos dar a garantia de que o dia que o Senhor voltar, que Ele vir as nuvens e tocar a trombeta, nós vamos subir com Ele, é nós estarmos vivendo na comunhão com Ele. Primeiramente a comunhão com Ele, não esquecer também da comunhão com a igreja. Muitas pessoas também acham que não tem necessidade de estar na igreja, que ela pode ler na sua casa a Bíblia, que ela pode na sua casa orar e tudo bem. Não. Se você olhar lá no livro de Salmo 133, no verso 3º, é um salmo curtinho, só tem 3 versos mesmo, ele fala que, quando ele se refere à comunhão, ele diz que ali é o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós precisamos estar em comunhão. Não que se a pessoa estiver fora da comunhão, no momento que o Senhor voltar, essa pessoa vai ficar para trás. Não. Mas quando você está na comunhão, é diferente hoje, no tempo atual. Se você está sentindo falta de alguma coisa, se você está um pouco relaxado na fé, se você de alguma forma está se sentindo discriminado por aí, por onde você anda, dentro da igreja, na comunhão com os irmãos, você vai perceber o amor. Você vai sentir o amor, um amor diferente. Um amor de pessoas que vão fazer as coisas por você sem pedir nada em troca. É o amor verdadeiro, o amor, realmente aquele amor que vem do amor de Deus, aquele amor que vem, ele é sinônimo do amor ágape que vem do Senhor. Então, querido, pensa, nós estamos hoje vivendo um tempo em que há muitas igrejas, muitas congregações, mas aqui nessa passagem que eu li, eu vejo 2 igrejas. Uma igreja santa, imaculada, uma igreja prevenida, uma igreja que está atenta à voz do Senhor. E uma igreja relaxada, que talvez esteja ali apenas por medo de ir ao inferno. Mas infelizmente, assim como essas 5 virgens, que é chamada de loucas, elas quando chegaram, depois de saírem para comprar o azeite, quando voltaram as portas haviam se fechado. Quando bateram na porta e pediram para o noivo para entrar, o noivo disse, não vos conheço. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Precisamos viver na comunhão, precisamos viver no amor de Cristo, precisamos andar alicerçado na palavra de Deus. Não tem outro caminho, não tem outra maneira de alcançarmos a nossa salvação. A nossa salvação é através de confessarmos Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós precisamos garantir que isto vai permanecer na nossa vida. Como? Procurando viver na comunhão, primeiramente com o Senhor, comunhão com a igreja, comunhão com a palavra, andar segundo os mandamentos. Tudo isso faz parte, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Amém, meus queridos? Eu espero que você possa se alimentar desta palavra. Eu quero convidar você também, que está assistindo esse nosso vídeo, que você dê o teu like, comente, se inscreva no nosso canal para nos ajudar. Esse canal é para semear a palavra de Deus. A ideia que nós temos aqui é fazer com que o reino de Deus cresça cada dia mais.
é saquear o inferno. Cada vez que uma pessoa assiste um vídeo desses que eu faço, ou qualquer outra pessoa que vive ali segundo a palavra de Deus faz, qualquer pessoa dessa que estiver nesse momento ouvindo essa palavra penetrar no seu coração, com certeza será mais uma vida que nós estaremos ajudando a sair das trevas. Eu quero te agradecer por você estar aqui comigo, assistindo a esse vídeo. Quero dizer para você que você é muito importante para Deus, é muito importante também para nós. E eu quero nesse momento fazer uma oração com você. Se você está me assistindo, entendeu o que eu quis falar nessa palavra, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você, pela sua vida, pela sua família. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção, Pai, sobre a vida de todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Que o Senhor possa penetrar em seus corações através desta palavra. Que no nome de Jesus, papai, que cada um que ouviu esta palavra possa se permitir entendê-la e também que ela entre no seu coração. E que ela seja, Senhor, realmente um monitor para fazer com que essas pessoas caminhem na direção que está o Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor possa alcançar a todas as famílias que estão ouvindo esta oração, que estão vendo este vídeo. Que a tua graça, teu poder e o teu amor esteja presente no coração de cada um. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Obrigado pela tua paciência de nos assistir. Um forte abraço e fique na paz do Senhor Jesus.